Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o Brasil Império e aqueles momentos imediatamente anteriores, né, aqueles processos históricos que antecedem a independência do Brasil. Então, essa videoaula vai ter aí um pouco de período joanino, independência, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, certo? Então, para começar, vamos falar um pouco do período joanino. É um nome meio estranho, né? Período joanino, o que é isso? Vinda de Dom João de Portugal para o Brasil, ou da família real. Né? Dom João era o rei de Portugal e, portanto, rei do Brasil. Né? E período joanino se refere basicamente aquele momento em que a família real portuguesa ela está no Brasil e governa a colônia brasileira e governa Portugal a partir do Brasil, de dentro do Brasil. Né? Então, o que acontece? Em 1808, a família portuguesa, a família real portuguesa foge de Lisboa, foge de Portugal, com medo, né, do avanço militar napoleônico francês pela Europa, e aí acaba vindo para sua maior colônia, que é o Brasil. Né? E se refugia na principal cidade ali, que era o Rio de Janeiro, e chega, né, de Portugal para o Rio, para o Brasil, com a escolta de navios britânicos. Né? Portugal tinha uma relação muito próxima com a Inglaterra já há muito tempo e nesse momento fez uso dessa parceria, né, para não dizer dependência, que Portugal já começava a ter em relação à Inglaterra. E aí então, essa família real portuguesa no Brasil vai começar a governar, né, como eu disse, a partir do Rio de Janeiro. E entre as principais medidas que são tomadas, e muita coisa é feita nesse momento, né, entre as principais medidas que são tomadas pela família real, por Dom João, aqui no Brasil, a gente pode destacar a abertura dos portos às nações amigas. Quer dizer, Dom João, né, ele permite a entrada de produtos não portugueses no Brasil. Né? Até então, o Brasil sendo uma colônia portuguesa, havia o pacto colonial, né, estabelecido de uma forma muito clara e de uma forma integral. Né? O Brasil ele exportava unicamente exportava matéria-prima para Portugal, né? E recebia de Portugal bens manufaturados ou industrializados, e a partir desses acordos, né, feitos por Dom João, principalmente a abertura dos portos, acordos feitos aqui no Brasil, o Brasil passa também a importar bens industrializados de outros países. Né? E essa abertura dos portos, por uma questão de taxas, né, que são estabelecidas, vai beneficiar principalmente a Inglaterra. Né? A abertura dos portos não é o único acordo comercial internacional que Dom João estabelece a partir do Brasil. Né? São feitos outros acordos e todos eles beneficiam a entrada de produtos ingleses no Brasil. Né? Basicamente baixando os impostos desses produtos. Né? Os produtos menos taxados naquele momento eram os produtos britânicos. Então a Inglaterra passa a ter um livre acesso praticamente ao mercado brasileiro. Inclusive, se a gente pegar os gráficos, né, de exportações britânicas no século XIX, o maior mercado consumidor dos produtos industrializados da Inglaterra no século XIX, o maior mercado consumidor não é a Europa, não é a Ásia, muito menos a África, é a América Latina. Né? E o Brasil tem um papel preponderante ali no sentido de consumir esses produtos ingleses. Né? Outras coisas que são feitas, criadas pela família real, por Dom João aqui no Brasil. Banco do Brasil, Casa da Moeda, quer dizer, já dá para filmar La Casa de Papel aqui, né? Já dá para ter um cara para bolar um plano desse, para roubar 2 bilhões de euros aqui, mas ninguém teve essa brilhante ideia.
foram criadas escolas de medicina, né? Foi criado o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, né? A Academia Real de Belas Artes, a imprensa real. Então a gente já nota aí que desde o momento do seu nascimento, a imprensa brasileira ela tem esse tom oficial, né, de chapa branca, quer dizer, de estar do lado do sistema, né, dos donos do país. Né. A imprensa brasileira sempre foi porta-voz dos donos do país, desde o momento da sua fundação, no comecinho do século XIX. E é também, no período joanino, em 1815, que o Brasil é elevado por um decreto assinado por Dom João à condição de Reino Unido, né? Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Né? Algarves era uma regiãozinha ali ao sul de Portugal que era considerada uma espécie de colônia ou província portuguesa, não tinha até então o mesmo estatuto jurídico, político do restante de Portugal, da parte centro-norte de Portugal. E a partir de 1815, então, o governo português, estando no Brasil, elevou o Brasil à condição de Reino Unido. Então, oficialmente falando, é aí que o Brasil deixa de ser colônia. Não é que o Brasil fica independente aí, não. Ele passa a ter uma condição de igualdade jurídico-política com Portugal em 1815, a partir de uma formulação do próprio governo português instalado em solo brasileiro. Tá? Esse período joanino ele vai se esgotar em 1820 com algo que acontece lá em Portugal, a chamada Revolução Liberal do Porto, que foi empreendida pela burguesia do Porto, né, que reivindicava o retorno da família real a Portugal. Né? A burguesia do Porto estava se sentindo ameaçada, né, pela própria elite brasileira, que estava estabelecendo alguns interesses ali junto ao governo português no Brasil, e a elite do Porto, a burguesia do Porto, a burguesia de Portugal de modo geral, estava sentindo que estava perdendo essa influência sobre a coroa portuguesa, sobre o rei, né, sobre Dom João. E aí, para assegurar que ia voltar a ter esse livre acesso ao governo, à coroa, ao Dom João, a burguesia do Porto falou, não, agora vocês vão voltar para cá. Não quero saber de Portugal ser governado da colônia, ou da antiga colônia. Não pode isso, é um absurdo. Não é? Portugal deve ser governado a partir de Portugal. Lisboa, capital, sempre foi, não tem por que mudar para o Rio de Janeiro, né, a capital do reino português. E outra, dizia a burguesia, né, portuguesa, sobretudo a burguesia do Porto, que era mais dinâmica naquele momento. A gente não vai aceitar essa coisa do Brasil ser elevado a Reino Unido a Portugal. O Brasil é colônia e boa parte dos nossos recursos, da nossa riqueza, vem dessa colônia. Que absurdo transformar a colônia, né, num outro, botar a colônia num outro patamar. Como é que fica, né, Portugal? A gente vai perder a nossa colônia, né, a nossa galinha dos ovos de ouro, literalmente. Né? Naquele momento o ouro ainda era uma riqueza muito importante e tal. Mas não só o ouro, enfim, todos os recursos que eram explorados por Portugal no Brasil. Né? A burguesia portuguesa fica em choque e exige o retorno da família real portuguesa. E a família real portuguesa, já dando um clássico jeitinho, vai uma parte, e dentro dessa parte Dom João, de volta para Portugal, e uma parte fica aqui, o chamado príncipe regente, né, Dom Pedro, que vai ser nomeado Dom Pedro I, né, daqui a pouco. Dom Pedro ele fica aqui, né? Então perceba como a coroa portuguesa tenta jogar com os dois lados, né? Tenta ao mesmo tempo satisfazer os interesses da burguesia portuguesa, mandando Dom João de volta, mas não desagradar a elite brasileira, deixando um representante da família real aqui, no caso Dom Pedro, né? Para a aristocracia brasileira também se sentir prestigiada, né, pela família real. E aí, então, a gente tem um momento, né, principalmente a partir de 1820, em que alguns
políticos muito importantes na região sudeste, sobretudo do Brasil, começam a se aproximar do Dom Pedro, né? Para tentar influenciá-lo a proclamar a independência do Brasil. Né? Então passa a haver uma proximidade muito grande entre Dom Pedro e a aristocracia do Sudeste, né? Os donos de terra do Sudeste, que estavam formando um partido político chamado Partido Brasileiro, que representava os interesses dessa aristocracia sudestina, né? Principalmente São Paulo e Minas, Rio de Janeiro. E aí, a partir dessa proximidade entre Dom Pedro I e essa galera mais rica aqui do Brasil, a gente tem aquele momento histórico que vai culminar com a independência formal do Brasil em 1822, né? Aquela historinha clássica, Dom Pedro estava voltando, tipo, ele ficava no Rio, né? Aí ele tinha um amante em Santos, né? A Marquesa de Santos, Domitila de Castro Canto e Melo. Aí ele estava voltando para São Paulo, né? Onde ele ia se encontrar com esses caras desse Partido Brasileiro e tal, com esses amigos dele da elite rural daqui. E aí ele parou ali no Ipiranga, né? Reza a lenda que ele estava passando meio mal. Aí ele recebeu uma comitiva de emissários do Partido Brasileiro e essa comitiva trouxe um comunicado oficial, né, desse partido para o Dom Pedro. E nesse comunicado está dizendo basicamente: Dom Pedro, meu velho, ou você proclama a independência do Brasil agora, e aí a gente fica do seu lado, ou nós, elite brasileira, nós vamos fazer do nosso jeito, e aí já viu, né? Você talvez fique meio de lado. Então o Dom Pedro falou: então é melhor eu fazer essa parada aqui. E foi lá e proclamou a independência, né? Mas perceba como a independência formal, oficial, né, do Brasil, do ponto de vista político, ela é um processo que vem se construindo gradativamente, né? Como tudo na história do Brasil, acontece de uma forma lenta, né, gradual, nada acontece da noite para o dia, porque há alguns interesses muito poderosos que não podem ser jogados fora de uma hora para outra, né? Precisa de muita conversa, de muito jeitinho e tal. E aí eu queria mostrar para vocês um quadro, uma obra do Pedro Américo, né? Aqui, Independência ou Morte, vamos ver se dá para ver. Independência ou Morte. Né? Todo mundo já deve ter visto esse quadro. E é a representação desse momento do Grito do Ipiranga. Né? Então aqui no centro da imagem a gente tem Dom Pedro, né, com sua espada no ponto mais alto da imagem, proclamando a independência. Do lado dele, esses caras do Partido Brasileiro e tal, da elite rural brasileira. E a margem, cadê? Aqui, ó. Aqui, assim, a gente tem um cara negro que está só olhando o que está acontecendo. Né? Está só observando aqui, literalmente, a margem do processo histórico, né? Sem saber muito bem o que está acontecendo, né? Sem participar desse acontecimento. Né? E isso é muito comum na história do Brasil. Né? As elites tomando as decisões, costurando, articulando ali as decisões entre si, e o povo assistindo. Né? Muito comum na história do Brasil. Né? Aí a gente tem então a independência em 1822, né? O país fica oficialmente independente, é um dos poucos países do mundo que alcança a sua independência de uma forma negociada. Né? A negociação é um mecanismo central na história do Brasil, né? No cotidiano, nas questões políticas, econômicas, o ethos brasileiro, quer dizer, a alma brasileira é muito fundada nessa questão da negociação. Né? E a independência do Brasil se fez a partir de uma negociação a ponto da gente, inclusive, comprar a nossa independência de Portugal. Né? Fez parte dessa negociata entre Partido Brasileiro, Dom Pedro,
também a participação da família real portuguesa, né, já instalada novamente em Lisboa. E aí houve a exigência que o Brasil pagasse, né, uma indenização muito grande para Portugal. E aí como que o Brasil pagou essa indenização? Dom Pedro mandou um emissário para Londres, fez um empréstimo, no início da dívida externa brasileira, né, que tanto corroeu os cofres nacionais durante tanto tempo, e o Brasil continua tendo essa dívida, né? E é o momento inicial dessa dívida. O Brasil pediu emprestado uma grana para a Inglaterra, mandou essa grana para Portugal, Portugal aceitou a independência do Brasil, né? Mas o Brasil ficou devendo para a Inglaterra. Ou seja, o Brasil deixou de ser dependente de Portugal, né, e passou a ser oficialmente dependente da Inglaterra, que era a maior potência do mundo naquele momento, no século XIX, o maior império que a história já assistiu. Era o Império Britânico, né, no século XIX, e foi dessa forma que a Inglaterra conseguiu estender seus tentáculos, digamos assim, sobre o Brasil, né. Bom, aí a gente tem então o início do primeiro reinado, né, num primeiro momento, o que acontece são reações ao processo de independência, né. Tem algumas regiões aí do Brasil que reagem ao processo de independência, né, porque tem ali uma presença portuguesa muito substancial, muito forte, e essas elites portuguesas instaladas ainda em algumas regiões do Brasil relutam, né, em aceitar a independência. Então, por exemplo, no Grão-Pará, né, que é o norte do Brasil, a província do Grão-Pará, que hoje corresponde aos estados do norte do Brasil, o Maranhão, o Piauí, a Bahia, foram locais onde a gente percebeu ali algumas tentativas de resistência à independência, mas que foram seguradas, né? Não conseguiram ir para frente. Aí a gente tem o quê? Qualquer país que se torne independente precisa de leis para se autorregulamentar, né? Para se organizar, para sistematizar a sua vida política, econômica, social. E aí a independência do Brasil trouxe à tona a necessidade de uma Constituição, né? Então a gente tem a Constituição de 1824, que estabelece 2 pontos principais, né? Claro, uma Constituição, qualquer Constituição tem mais do que 2 pontos, mas não dá para a gente falar de todos eles. Vamos ressaltar os 2 aspectos principais dessa Constituição. Voto censitário, quer dizer, só quem tem grana pode participar da política, pode votar e ser eleito, né? E o critério que se usava para determinar se você podia participar de um processo eleitoral ou não era a quantidade de alqueires de mandioca que você tinha numa propriedade rural sua, né? Ou seja, mandioca serve para fazer farinha. Farinha era o alimento principal do escravo. Então, se você tivesse escravo, você ia ter esses alqueires de mandioca e ia poder ser um cidadão de verdade, né? Então, você exclui quem não tem escravo do processo político, né? E um outro aspecto importante que a gente vê nessa Constituição é o poder moderador, né? Uma aberração, né, política. Só existiu no Brasil o poder moderador. O que era o poder moderador? A gente sabe que a partir da Revolução Francesa, o Ocidente ele tende a dividir a sua esfera política de poder em 3 partes: o executivo, o legislativo e o judiciário, né? E essas 3 partes, cada uma tem o seu papel e uma fiscaliza a outra e tal. O poder moderador consiste no poder absoluto do rei, no caso do imperador, né? Que se arvora, que se coloca no direito de vetar qualquer outra coisa que for estabelecida pelo judiciário ou pelo legislativo. Então, se o legislativo ou o judiciário quisessem estabelecer alguma medida que fosse contrária aos interesses do imperador, o imperador ele reivindicava, né, a questão do poder moderador e vetava essa medida, né? Então é um jeito de você consolidar o absolutismo, certo?
Aí uma outra questão importante do primeiro reinado, a Guerra da Cisplatina. Né? Cisplatina era o nome antigo do Uruguai. E aí o Brasil perde o Uruguai. Né? O Brasil perdeu o Uruguai. E ficou aquele mal-estar. Pô, o Brasil perdeu um pedaço de território, o Brasil um território imenso, né? Só que naquele momento havia uma diversidade regional muito acentuada, né? Então outras partes do território começaram a pensar, pô, Cisplatina conseguiu, por que a gente não pode tentar também, né? E aí o poder central ficou meio preocupado com isso. Pô, a gente perdeu a Cisplatina, vai que daqui a pouco a gente perde, sei lá, o Rio Grande do Sul ou Pernambuco, né? E foi o que quase aconteceu. Né? Depois da Guerra da Cisplatina, aconteceu a Confederação do Equador, uma tentativa de formação de uma república liberal, moderna, no Nordeste. Né? Uma república que seguiria os preceitos do Iluminismo, da Revolução Francesa. Né? Por um tempo se acreditou que essa ideia vingaria, né? Mas não aconteceu. No fim das contas, o governo brasileiro conseguiu coibir essa tentativa de separatismo no Nordeste, né? Que naquele momento ainda respirava um pouco da grandeza da época colonial, mas já percebia uma certa decadência porque havia já um crescimento da influência do Sudeste, né, junto ao poder central. No primeiro reinado, a gente já tem a substituição da influência política do Nordeste pelo Sudeste. E aí, essas lideranças do Nordeste se sentem incomodadas e falam, mano, então, se não é mais o nosso jeito, vamos separar. E aí, com a perda da Cisplatina, com a guerra, com algumas revoltas localizadas, né? Com a questão da Confederação do Equador, vai havendo um desgaste do governo, né? E uma crise política em torno do governo de Dom Pedro I, uma crise muito grande que vai se avolumando, né, por conta desses fatores que eu listei agora, até que em 1831 Dom Pedro I abdica, né, abdicação, quer dizer, pede para sair. Não precisou nem do clássico golpe, nem do impeachment, nada disso. Ele falou, mano, não aguento mais, vocês querem isso aqui? Pega para vocês. Aí o que aconteceu? A elite brasileira, né, ela estabeleceu um governo seu, né, a partir de 1831. É o período regencial. Né? Então, se alternaram no poder durante praticamente uma década representantes políticos dessa elite rural brasileira. Né? E aí, pela primeira vez, os brasileiros tiveram poder sobre o Brasil. Né? Quando eu falo os brasileiros, estou falando de todos os brasileiros, né? Nem de representantes de todos os brasileiros, mas representantes claramente dos interesses de uma elite rural que só pensava em si. Bastante diferente da elite rural atual, não é mesmo? Que pensa no país como um todo, claro. Então esse período regencial, ele sofria de uma crise de legitimidade muito grande. O Brasil, até a era Vargas, o Brasil era, como dizia um professor meu da faculdade, o Brasil era um arquipélago de regiões que praticamente não tinham interconexão entre si. Né? Então, quando havia um regente de uma região, o pessoal de outra região, a elite de outra região, se sentia incomodada. Né? Quando o regente era de um partido, outro partido se sentia incomodado, e assim por diante. Então não havia essa legitimidade política por parte de quem estava no poder momentaneamente durante o período regencial. Né? Então havia uma disputa pelo controle do governo entre os diversos grupos políticos que existiam no Brasil naquele momento. Né? Quem eram esses grupos políticos? Os restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder, né? Os moderados, que pretendiam o voto só para os ricos, né? Como estabelecia a Constituição de 1824, e o retorno da monarquia. Né? E havia os exaltados, que pretendiam algumas reformas, né, para melhorar a vida dos mais necessitados e propunham um voto universal. Né? Então, são esses três os principais grupos políticos que vão brigar ali pelo poder durante o período regencial. Tá?
E aí a gente tem um governo de um, depois o governo de outro, é uma ebulição política constante essa década de 1830. Né? Ah, e diante dessa crise política que está instalada, de falta de legitimidade, né, de conflitos partidários, vão explodir no país afora uma série de revoltas populares, né, que vão lutar aí contra as más condições de vida, né, de grande parte da população brasileira, da grande maioria da população brasileira. Né. E havia também, por parte das elites locais no Brasil, um interesse em aumentar o seu poder. Né. Ou, pelo menos, serem atendidas de uma forma mais concreta pelo governo federal, pelo governo central. Né? Então, revoltas populares e revoltas da elite, o povo querendo uma vida mais digna e a elite querendo mais poder, né? Ou mais espaço no âmbito político. E as principais revoltas aí a gente pode destacar Cabanagem, Sabinada, Balaiada, que são revoltas que tiveram uma expressão bastante popular, né? E tem também a Guerra dos Farrapos, né? A Revolta Farroupilha, que tem uma caracterização um pouco mais elitista. Né? Não estou dizendo que não teve a participação do povo, mas quem coordenou, quem comandou, quem articulou todo o processo da Guerra dos Farrapos foi a elite gaúcha. Né? E aí, essas revoltas elas vão minar a estrutura do período regencial, né? E vão inviabilizar a continuidade do período regencial por muito tempo. E o Partido Liberal, eles vão dar um golpe. Né? O golpe de Estado é algo muito comum na história do Brasil, na história da América Latina, por mais que a gente queira esconder esses processos, esses procedimentos com outros nomes mais bonitinhos. Né? E o Partido Liberal, então, ele vai dar um golpe chamado golpe da maioridade, que é uma jogada de mestre dos caras. O Dom Pedro II, ele era muito próximo do partido, dos grupos mais conservadores, né, que eram inimigos políticos dos liberais. Aí os liberais chegam para o Dom Pedro II e falam: Dom Pedro II, meu filho, o moleque tinha 15 anos. Seguinte, a gente sabe que você não é muito dos nossos, e pá, mas, mano, a gente vai pegar você, trazer para cá e vai botar você no poder. Não, mas eu tenho 15 anos. Mas mal. A gente põe você no poder agora e você governa com a gente. Você dá os ministérios todos pra gente, você abre o governo para nós, os liberais. Então os liberais criaram essa jogada para afastar os outros partidos políticos ali daquela esfera de poder, né? E se aproximar do futuro herdeiro do império, né? Que cedo ou tarde ele ia acabar, ele poderia acabar dando um golpe ou criando algum artifício para tomar o poder, né, o Dom Pedro II. E os liberais anteciparam esse movimento, né, no jogo de xadrez da história brasileira. E aí a gente tem o golpe da maioridade que colocou Dom Pedro II no poder, certo? Durante todo o segundo reinado, que é a época que Dom Pedro II está no poder, a gente tem então uma disputa política entre os liberais, né, que inicialmente apoiaram Dom Pedro, e Dom Pedro no primeiro momento apoiou os liberais, e os conservadores. Né? Dom Pedro está no poder, né, só que ele fica tentando jogar com liberais e conservadores. Ora ele tenta agradar os liberais, que foi quem colocou o cara no poder, aí ele percebe que ele não pode desagradar os conservadores, que são muitos e muito poderosos. Né? Então ele fica tentando jogar, né, de uma forma muito flexível ali, e tenta não desagradar muito nem um grupo nem outro. E aí estoura outra revolução no Nordeste, né? A Revolução Praieira, de caráter liberal, de caráter federalista, né? Em Pernambuco, e que tem uma importância grande para a história nacional, mas principalmente uma importância imensa para a história regional. Né? E essa Revolução Praieira já começa a minar novamente as estruturas do Império. Né? Em 1850 é criada uma medida muito importante para a história do Brasil, muito subestimada às vezes, que é a Lei de Terras.
O que é a Lei de Terras? A partir de 1850, as terras elas passam a ser organizadas do ponto de vista jurídico de uma outra forma. Então, até 1850, o que vigorava, né, em relação às terras? O Brasil é um país com muitas terras, era um país e é um país com muitas terras. Até 1850, como que funcionava? Você ia lá, tomava um pedaço de terra, aquela terra era sua, se você fosse um homem livre, né? A partir de 1850, você tem que mostrar um documento de posse de terra, né? Então muitos documentos foram forjados, né, para provar que aquela terra estava na sua família, que você herdou aquela terra. Então, a partir de 1850, ao se regulamentar a posse da terra, passou a se garantir a posse da terra só para alguns, né? Porque, por exemplo, não ia se liberar a posse da terra, por exemplo, para um escravo ou ex-escravo, né? Então, 1850, a Lei de Terras acaba garantindo o controle das terras para essa elite rural brasileira, né? Eles acabam forjando documentos que dizem que eles são os donos das terras e acabou, aquelas terras são deles, ninguém pode tomar, ninguém pode reivindicar, né? Aí logo depois a gente tem a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai acontece porque o governo do Paraguai, né? O Paraguai naquele momento é um país que é o único país da América do Sul que foge do controle britânico, que não sofre com essa influência política e econômica da Inglaterra, e isso na cabeça da coroa britânica é uma ameaça, né? Só que o Paraguai acaba, naquele momento, tendo um presidente que é meio xaropão, tá ligado? O Solano Lopes. E o Solano Lopes, ele aproveitando dessa condição de uma autonomia que o Paraguai tem, e naquele momento o Paraguai tinha uma economia relativamente próspera, se comparada com a economia de outros países da América do Sul, né? Uma política, como eu disse, mais autônoma, e era um país que era promissor naquele momento, né? E aí o Solano Lopes deixa esse sucesso do Paraguai subir a cabeça e fala, mano, eu vou construir o Grande Paraguai. E aí ele invade, mais ou menos ao mesmo tempo, na mesma época, ele invade os seus vizinhos. E quem são os vizinhos do Paraguai? Brasil, Argentina e Uruguai. E aí o Solano Lopes, dentro dessa megalomania, ele acabou jogando contra ele, Solano Lopes, contra ele, Paraguai, os seus três vizinhos, né? Seus três vizinhos a leste, né? Seus três vizinhos a leste, Brasil, Uruguai e Argentina, constituem uma aliança, a Tríplice Aliança, e passam a combater o Paraguai numa guerra, né? Que é a Guerra do Paraguai. E aí Brasil, Argentina e Uruguai lutando contra o Paraguai. A Argentina logo fala, não, a gente vai sair dessa guerra, não vai rolar, eu até queria massacrar o Paraguai, mas não vai dar. Por quê? Porque a Argentina estava tendo uma treta interna de uma província que queria se separar de Buenos Aires, uma província chamada Entre Rios, que queria se separar de Buenos Aires, então tinha esse problema interno para o governo do Paraguai cuidar. E aí o exército argentino acabou abandonando a guerra. E aí ficou o Brasil e o Uruguai. O Uruguai, mano, hoje o Uruguai tem tipo 25 habitantes. Imagina no século XIX, tinha 4, né? O pai o tataravô do Luiz Soares parte de mãe, o tataravô do Luiz Soares parte de pai, a tataravó do Luiz Soares parte de mãe, o tataravô do Luiz Soares parte de pai. Esses 4 eram a população do Uruguai. Aí, mano, não ajudava muito, tá ligado? Eles faziam churras ali, ajudava só isso. Mas e lutar na guerra mesmo era pouquíssima gente. E o Brasil acabou contando com um apoio fundamental, logístico, bélico, e de formação militar da Inglaterra. A Inglaterra deu um apoio muito grande para a Tríplice Aliança, né? Para o Brasil, que basicamente é quem assumiu essa frente, né, nas lutas aqui na América do Sul, na Guerra do Paraguai. E a Inglaterra deu esse apoio para o Brasil, e o Brasil ficou tipo devendo essa para a Inglaterra, né? E aí, Brasil, com o apoio da Inglaterra, do Uruguai, da Argentina, venceu o Paraguai. Depois da guerra já vencida, o Paraguai já estava derrotado, já não tinha mais, já estava tipo 5-0 aos 45 do segundo tempo, né? O Dom Pedro II
chama o Duque de Caxias, que era o comandante militar na ocasião do Exército Brasileiro, e fala: e aí, Caxias, suave? Suave, cara. Como é que tá lá a Guerra do Paraguai? Não, acabou. Estamos só esperando os caras, tipo, assinarem o armistício, né? Assinarem a rendição. Eles vão assinar? Não, daqui a pouco estão assinando. A gente fica aqui enrolando, daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, eles assinam. É uma questão de poucos dias. Aí o Dom Pedro II falou: não quero saber. Não vou esperar nada, velho. Você vai lá no Paraguai e vai acabar com o Paraguai. Não, mas já acabei com o Paraguai. Não, acabar! Acabar com o Paraguai. Não quero ninguém vivo, não quero um paraguaio vivo. Eu quero mostrar para o Paraguai e para a América do Sul o que acontece se mexer com nós. Mexeu com o Brasil, vai acabar. Aí o Duque de Caxias, que era um puta carniceiro, várias revoltas tinham acontecido durante todo o período imperial no Brasil, ele foi lá e combateu com mão firme e, tipo, acabava com geral, mandava matar todo mundo mesmo. E o Duque de Caxias falou: mas Dom Pedro II já acabou, filho, eu não vou fazer, só restou criança e mulher e idoso, não vou fazer isso, né? É uma questão de honra, não vou acabar com... Só falta isso, velho, falta criança, mulher e idoso. Aí o Dom Pedro II falou: você não vai fazer? Aí o Duque de Caxias falou: mano, eu não vou, então tchau. Pega suas coisas e vaza, você tá fora do esquema. Então tá fora do esquema. Ah, tá bom, sai fora. E aí o Dom Pedro II chamou o marido da mulher dele, Conde de, e o Conde de assumiu o comando das Forças Armadas do Brasil naquele momento para executar essa ordem do Dom Pedro de acabar com o Paraguai de vez. E foi o que aconteceu. O Paraguai foi devastado, né? E sobrou pouquíssima gente ali no Paraguai. Foi uma carnificina, uma desumanidade, uma coisa bizarra que o Brasil fez com o Paraguai. Mas aí, o que aconteceu? Naquele momento da história, né? Se hoje a população brasileira é conservadora, imagina no século XIX, né, quando a gente não tinha uma série de discursos ainda enfim, em meio à opinião pública e tal. Então, o exército brasileiro voltou para o Brasil da Guerra do Paraguai muito prestigiado. Né? Muita gente falando: não, esses caras sim, aí conhece, esses caras têm que tomar o poder, né? Elas foram para Paulista com faixa, não tinha Paulista, foram para Paulista com faixa de intervenção militar, né? Essa história que a gente está cansado de conhecer. E desse espírito autoritário brasileiro, né? De achar que resolve tudo na porrada e tal. Uma coisa muito simplista, né? E aí o exército brasileiro voltou com esse prestígio e aproveitou desse prestígio para construir uma base muito sólida política. Né? E o exército brasileiro começou a se convencer de, tipo, por que não? Por que nós não tomamos poder dessa... Por que não? E começou a elaborar um projeto de poder. Né? E fez parte desse projeto de poder militar uma doutrina filosófica muito em voga no final do século XIX na França, chamada positivismo, né? Que se fundamentava basicamente na ordem, e ninguém melhor, nenhuma instituição mais adequada, mais indicada para estabelecer a ordem do que o exército, o progresso, né? E aí a mão da ciência para amparar essa perspectiva de construção do progresso, né? E aí a gente tem então o fundamento do positivismo, o fundamento dessa doutrina militar brasileira que permanece até hoje, né? Não só no exército brasileiro, mas na sociedade brasileira, e que foi inscrita na nossa bandeira, no centro da nossa bandeira, que é ordem e progresso. O Brasil segue esse lema cegamente como um norte, né? E deixa tudo mais de lado em nome da ordem e do progresso. Né? O problema é que ordem é essa, que progresso é esse, mas isso é uma discussão para um outro momento. Então, a Guerra do Paraguai, ela contribuiu para que o exército se legitimasse como força política. Né? Uma outra questão relativa à Guerra do Paraguai
é que o Brasil saiu vencedor e por isso acabou consolidando a sua condição de potência regional no Cone Sul, né? Em outras palavras, o Brasil se tornou o país mais importante do sul da América do Sul, né? E a Inglaterra também consolidou a sua condição de grande influência, né, na América do Sul, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, quando passa a ser gradualmente substituída pelos Estados Unidos, né? É nessa época que a gente tem uma transformação econômica no Brasil, em parte, né, não uma revolução, mas uma transformação importante, porque é nesse momento de segunda metade do século XIX que o Brasil começa a investir na produção cafeeira, inicialmente no interior do estado do Rio de Janeiro, e rapidamente esse café vem ganhando espaço no interior do estado de São Paulo, né? E aí forças políticas importantes vão surgir ligadas a essa questão econômica da expansão do café. Os chamados barões do café do interior paulista passam a constituir um grupo político muito importante dentro do Partido Liberal. E rapidamente vão criar um partido próprio dos barões de café paulistas, chamado PRP, Partido Republicano Paulista. Um partido que dizia no final do século XIX o seguinte: nós, barões do café, sabemos que o café é a grande riqueza do Brasil e que o Brasil vai para frente se investir no café. Então é o seguinte: ou São Paulo, PRP, manda no Brasil, controla o Brasil, ou nós, do PRP, organizamos um movimento separatista e desligamos São Paulo da federação. Olha que ponto os caras chegaram. Aí eles conseguiram tomar o poder junto com os militares, né, em 1889, com a proclamação da República. Mas vamos por partes. Bom, então a gente tem ali, com o ciclo do café, né, há um declínio, né, da mão de obra escrava. Eu já vou explicar melhor como que isso aconteceu, né? E há uma intenção de substituir essa mão de obra escrava, né? Como eu disse, já vou entrar melhor nessa questão da escravidão, que é bem específica e muito, muito importante, merece uma abordagem um pouco em separado. E aí, para substituir a mão de obra escrava, o século XIX é o século do racismo. O racismo ganha o estatuto de ciência. Você abria os livros de biologia no século XIX e está lá: botânica, zoologia, raças humanas, página 138. Abri a página 138 e está lá: raças humanas. Aí está lá: a raça mais zica de todas é a raça branca. A segunda é a asiática, depois vem os índios. E a raça pior de todas, mais tosca que não vale nada, os negros. Estava lá: livro de biologia, ciência. E aí, é um século do racismo, né? E o Estado brasileiro passa a investir na chamada política do embranquecimento, ou do branqueamento, como você preferir, né? Qual que era a percepção da realidade que o Estado brasileiro passou a ter? Bom, um país próspero, um país pujante, rico, forte, é um país europeu. Naquele momento, né? Inglaterra, França, a Alemanha estava surgindo. Então é um país europeu. Qual a principal característica de um país europeu? Ser branco. Então o que a gente tem que fazer com o Brasil? Tornar o Brasil um país branco. E passa o Brasil, então, a importar mão de obra branca da Europa. É nesse momento que vem para cá milhares e milhares de italianos, espanhóis, portugueses, mas principalmente italianos, né, que estavam na miséria absoluta na Europa, foram praticamente expulsos a pontapés da Itália, né? O governo italiano deu graças a Deus que eles vieram para cá. Aliás, foi um acordo do governo italiano e de outros governos nacionais, né, da Europa. Né? Tem o caso da Itália, que é o que acabou se tornando mais importante pela presença mais maciça no estado de São Paulo, né, para ocupar as fazendas de café. Então o governo italiano fez um acordo com o governo paulista, com o governo brasileiro, e aí o governo paulista e o governo brasileiro passaram a importar essa mão de obra branca europeia, né, e o governo italiano estava: quanto mais italiano pobre a gente conseguir mandar para o Brasil, para São Paulo, também para a Argentina, melhor, né?
E aí hoje fica esses descendentes de italiano, eu sou uma, não tenho esse discurso imbecil, fica, não, eu sou melhor do que vocês porque eu sou descendente de italiano. Cara, sua avó, bisavó foi chutada da Itália, velho. Vamos ter o mínimo de noção histórica, né? Bom, então a política do embranquecimento ligada à substituição da mão de obra escrava para trabalhar no café, né, que estava crescendo cada vez mais. E aí, a gente tem então que falar um pouco da política abolicionista, né? A política abolicionista, ela constitui uma série de medidas que vão sendo tomadas pelo governo brasileiro para, aos poucos, na base do jeitinho, ir acabando com a escravidão, sem desagradar muito a elite brasileira, que era dona de escravo, né? Então a gente tem, por um lado, né, era um jogo. De um lado desse jogo, a manutenção da escravidão, que era do interesse de boa parte da elite, e do outro lado a extinção da escravidão, que era o interesse da população negra escrava, dos movimentos abolicionistas, né? Da Inglaterra, que pressionava o Brasil para acabar a escravidão, não por uma questão moral exatamente, mas porque escravo não consome, e a Inglaterra está passando pela Revolução Industrial, e passar pela Revolução Industrial, por uma Revolução Industrial, significa que você está produzindo em larga escala, né? E se você produz coisas em larga escala, você precisa de um consumo equivalente, ou seja, também em larga escala, né? Como eu já disse, no século XIX, o Brasil ele faz parte do alvo principal, né? Do mercado principal que vai consumir os produtos britânicos, né? Industrializados na Inglaterra. Então, a Inglaterra pressiona para que o Brasil, como país da América Latina, que era um desses alvos privilegiados da Inglaterra, industrializado, para que o Brasil acabe com a escravidão, né? Só que aí o Brasil vai falar, tá, a gente até acaba com a escravidão, mas tem que ser aos poucos, para nos agradar os donos do país, e aí os negros eles vão ficar tipo de lado. Como de lado? Eles não vão virar os consumidores, não vão receber salário. A gente vai trazer branco para que os brancos se tornem a classe média, para que os brancos se tornem o mercado consumidor. Foi um plano isso. Não vem com memezinho de Facebook dizer que os italianos sofreram tanto quanto os negros escravos, porque isso é uma conversa mole, isso é uma palhaçada. Os negros escravos sofreram do século XVI até o século XIX. Os italianos ficaram aqui meia dúzia de anos sofrendo muito menos do que os negros, porque os castigos aos quais eram impostos, os castigos impostos aos negros eram muito piores do que os castigos impostos aos italianos que porventura fizessem alguma coisa errada ali e tal, né? Então não dá nem para começar a comparar, pelo amor de Deus, tá? E fazia parte do projeto transformar esses italianos em mercado consumidor, em classe média, e incorporando eles gradualmente na sociedade para que eles fossem um mercado consumidor. Isso era um plano do governo paulista, um plano das elites paulistas e um plano do governo federal brasileiro. É importante saber a história, né? Vou aprofundar um pouquinho então nessa questão do fim da escravidão antes de falar do fim do império, né, para a gente terminar. Então o fim da escravidão ela começa, né, no meio do século XIX, num processo, como eu disse, relativamente longo, que vai durar toda a segunda metade do século XIX praticamente, e tem início com a pressão britânica, como eu expliquei agora, pelo fim, né, da escravidão, movimentos abolicionistas, né, constituídos por negros e brancos, né, e aí a primeira medida contra a escravidão vem em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe qualquer embarcação que transporte escravos negros da África para o Brasil. Então, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, está proibido o tráfico negreiro. Aí você já tem uma diminuição na quantidade de escravos, né? Porque boa parte dessa mão de obra, desse plantel, você não repõe, né? 21 anos depois, 1871, você tem a lei do ventre livre. Todo filho de escravo era até então escravo. A partir da lei do ventre livre, não. Filho de escravo passa a ser livre. Então já mais um problema para repor o plantel de escravos, né, nas fazendas.
Em 1885 tem a lei dos sexagenários, né? Então fez 60 anos, o escravo está liberado. Né? Mas quem que chegava? Que escravo que chegava, né? Aos 60 anos naquele momento ali, depois de trabalhar tanto e sofrer tanto com os maus tratos, etc. Então, foi uma lei meio para inglês ver, né? E daí vem a expressão para inglês ver. Até que em 1888 a princesa Isabel, né, assina a Lei Áurea, como todo mundo está cansado de saber, 13 de maio de 1888, e ela fez isso basicamente dentro desse projeto imperial brasileiro de ir gradualmente extinguindo a escravidão. Já havia essa ideia, né? esse objetivo com ponto final de um projeto que já vinha se estabelecendo gradualmente, como eu disse. E ela fez isso em 1888 porque havia naquele momento uma pressão muito grande do Partido Liberal para tomar o poder. O Partido Liberal, constituído basicamente pelas elites do Sudeste, estava pressionando muito a princesa Isabel, que estava momentaneamente no poder, no lugar do seu pai, que estava doente na Europa, né? O Dom Pedro II. E aí o Partido Liberal falou, pô, vamos aproveitar que o cara não está aqui e vamos dar um golpe, né? Vamos pelo menos pressionar para ver se ela pede para sair. Não aguenta e pede para sair. Aí a princesa Isabel, achando que se fizesse uma vontade do Partido Liberal, que se adotasse uma postura próxima aos interesses do Partido Liberal, ia atrair a simpatia desse partido, ela acabou dando um tiro no pé. Por quê? Era uma bandeira do Partido Liberal acabar com a escravidão. Porque o Partido Liberal percebia que a escravidão já não dava mais lucro para ninguém, né? Já não tinha mais escravo para ser comercializado, né? Já era muito mais negócio trazer imigrante da Europa, da Itália, principalmente, para cá, do que comprar escravo, né? Então, até por uma questão econômica, o Partido Liberal apoiava o fim da escravidão e a vinda dos imigrantes brancos europeus para cá. E aí a princesa Isabel, não é para pagar de moderninha, para pagar de amiguinha dos liberais, falou, então tá, então vou acabar com a escravidão, olha como eu sou legal. Foi lá, assinou a Lei Áurea. O Partido Liberal, se sentindo fortalecido com isso, falou, olha, essa princesa Isabel tá fazendo o que a gente sempre quis, sinal que ela tá fraca, vamos aproveitar e crescer para cima dela. Né? Então foi ali um tiro no pé, como eu disse, e acabou fortalecendo a luta do Partido Liberal contra o Império. Né? E aí a gente tem essa crise final do Império, né? Na década de 1880 principalmente, uma crise ligada a questões religiosas, né? Porque a gente tem essa coisa do imperador querer nomear os membros do clero no Brasil, e o Papa fala, não, quem manda no clero sou eu, não pode misturar. Aí o imperador... Essa briga de poder político e religioso despontou naquele momento. Né? Uma questão militar, né? O exército, como eu disse, percebendo que podia ter muito mais do que tinha, né? Podia ter o poder, né? A falta de apoio das elites rurais, como eu disse, o Partido Liberal também percebeu que o enfraquecimento do Império poderia significar o fortalecimento dos seus interesses e, portanto, o poder nas suas mãos, né? E uma classe média urbana que vai se constituindo, que vai aderindo ao projeto das elites, como é historicamente recorrente na história do Brasil. Né? A elite brasileira, ela sempre consegue o apoio da classe média que acha que é elite. Né? No Brasil a gente tem o pobre que acha que é classe média acha que é rico, e o rico acha que é europeu. Certo? Já falei muito, um panorama geral, do Império do Brasil e os momentos que antecederam esse império, certo? Que terminou com a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, um membro do Exército, com o apoio da elite paulista em 1889. Ok? Mas aí é uma outra história. Ou é a mesma história, mas para um outro momento. Até!